Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Deem só um feedback se vocês estão me escutando bem, se o áudio tá ok, beleza? Me dá um feedback só nisso aí, eu tô tentando dar uma ajustada aqui no áudio. Fala, grande Diego, tudo bem, meu velho? Grande Paulo, tudo bem, meu querido? Me dá um feedback aí em relação ao meu áudio, tá? Tudo ok, bacana. Hoje vai ser show, hein, cara? E aí, Felipe, Fala, beleza, meu velho? beleza? Deixa eu Bacana. tirar aqui para ficar bonzinho aqui a câmera. Vamos que vamos. Beleza. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Felipe? Tá, o áudio tá bom. Tranquilo, beleza. Tô estreando aqui o meu presentinho de Natal aqui, ó. Ganhei esse negócio aqui pra não ficar com os fios pendurados, tá? Tô tentando aprender a ser mais tecnológico. Beleza, a galera tá entrando aí. Pessoal, 2022 vai ser um ano incrível para todos nós. Não tenho nenhuma dúvida disso. Do ponto de vista de investimentos, a gente tem nas opções uma oportunidade incrível realmente de mudar de patamar nos investimentos. E é o que a gente quer trazer para vocês aqui. E a gente vai começar a desenhar, o Tomboli já está na área aí, a gente vai começar a desenhar o nosso programa, o Panela das Opções, focando em trazer informação para vocês da forma mais destrinchada, mais lúdica e mais fácil para que vocês consigam entender um pouco do que o mercado do que está acontecendo no mercado, né? Para a gente parar de estar replicando frases bobas e às vezes até inocentes. Fala, Tomboli, beleza, meu velho? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Show de bola, show de bola. Tava comentando aqui com o pessoal, né? Os rumos que a gente quer dar aqui pro programa, a gente resolveu entrar nessa empreitada aqui de juntar aqui nas quartas à noite para trazer para vocês algo que a gente acha relevante. Por quê? A gente sempre escuta muita gente falar de mercado, mas às vezes de uma forma muito ou tendenciosa ou então difícil de entender, do grande público entender. Então, nossa missão aqui é desmistificar tanto o mercado, separar para vocês o que é ruído, o que é notícia, né, o que realmente vale a pena tentar entender, e como a gente pode, utilizando as opções, a gente fazer algo diferente nesse mercado. Essa é a ideia, tá? Lembrando que, por favor, por gentileza, mandem as dúvidas de vocês em relação ao mercado, em relação às opções. Mandem aqui nos comentários, tá? A gente, se possível, vai responder tudo aqui que a gente puder. Se alguma dúvida porventura não ficar respondida, manda no direct. Mandem sugestões de operações, operações que vocês estejam, entre aspas, enrascados aí, para a gente tentar aqui os três. A gente vai quebrar a cabeça para tentar ajudar vocês nas operações. Mas a ideia é formar uma comunidade em torno disso aqui, para que a gente consiga crescer todo mundo junto. É isso, galera. E aí, vocês, como é que estão? Como é que foram de final de ano? Tudo bem, graças a Deus, né? Dá um feliz 2022 para vocês e para o pessoal que está assistindo aí também. Ainda estou de branco aqui para começar o ano. O pessoal voltando aos poucos ainda, né? Muita gente ainda de férias, ainda nas praias aí, descansando um pouco, faz parte. O mercado ainda está um pouco líquido, voltando também aos poucos. E tudo bem, graças a Deus, mais um ano aí cheio de expectativa, né? Com muitas novidades aí no Brasil também. Lá fora também o cenário está começando bem interessante esse ano, já com a Vol, né, subindo aí nesse último pregão aí de hoje, né? Mas vamos falar mais sobre isso mais tarde aí, ao longo do programa. Fala, Tomboli. A conexão tá boa aí? Eu tô vendo que tá meio. Pra Acho você que também, né, ele, Felipe? Tá dando acho que deu uma travada. uma travadinha aí, né? Bom, vamos. Daqui a pouco ele volta aí, a gente já coloca ele aqui. Galera, então é o seguinte, hoje a gente conversou entre a gente aqui, a gente sempre faz um briefing aqui antes do Panelas. Na verdade, a gente já começa a desenhar esse encontro com vocês aqui desde terça à tarde, quarta pela manhã, já começa a trocar ideia do que a gente vai trazer de informação para vocês. E a gente vai sempre trazer o fato mais relevante do que mudou. E hoje, coincidentemente, teve uma situação que aconteceu no final da tarde, que é o que a gente vai comentar com vocês. Se vocês observaram, aconteceu uma queda brusca, né? Do nada, a bolsa estava ali meio parada, sem muita movimentação, e do nada, mais ou menos ali em torno das 3 da tarde, quem acompanha o mercado percebeu que as bolsas mundiais, as bolsas mundo afora aí, já começaram a cair mais forte, né?
Então a gente vai trazer para vocês aqui a discussão do motivo disso aí, né? Por que que a gente teve essa queda na bolsa, né? Vai ter todo tipo de narrativa, né? O que a gente vai querer trazer para vocês aqui é o que a gente entende sobre o que aconteceu e trazer os motivos, né? Tentar destrinchar e tornar isso mais fácil para vocês entenderem. Então, galera, o que é que aconteceu de fato, né, Filipão? E para contar para a galera, o que é que aconteceu de fato para que as bolsas do mundo inteiro começassem no final da tarde, no final do pregão, que essas bolsas começassem a cair. O que é que aconteceu, meu velho? Bom, primeiro, né, Rafa, é importante salientar que a Bolsa Americana, né, que rege praticamente as bolsas em torno do mundo, todo mundo fica atento ao que está acontecendo lá para poder ver o que, é que estão fazendo, o que vão fazer nos outros mercados, né? Então, a Bolsa Americana já está em topo há muito tempo, né? Então, ela sempre está testando o topo e fazendo novo topo e refazendo, e nos últimos anos tem sido assim. E a grande discussão no mercado hoje é justamente sobre quando e como vai ser feito o aumento da taxa de juros americana, né? Vários países emergentes já estão na frente nesse processo de aumento, né? Os mercados emergentes se anteciparam, aumentando. O Brasil já tem 9%, 9,2%, 9,25%. Mas a grande discussão é quando é que o Fed, né, o Banco Central Americano, vai de fato aumentar. No final do ano passado, a gente teve a reunião do Conselho do Fed e a decisão, né, com a ata lá, de que não ocorreria muita mudança, né, severa. Na verdade, teria um calendário de aumento, né, mas nos dias seguintes, a própria reunião não teve nenhuma reação extremada do mercado, né? O mercado acabou que ficou ali, subiu no dia da reunião, nos outros dias caiu um pouco, mas voltou a subir, enfim, nada demais. Hoje o que aconteceu foi soltaram essa ata, na verdade, né, com mais detalhes sobre essa reunião, né? Então, essa nova ata que gerou esse burburinho aí já na reta final do pregão de hoje, e dando a entender que o aumento da taxa de juros pode vir antes do que estavam esperando, né? Então, a partir disso que a gente viu essa movimentação no mercado aí. Tom, meu velho, como é que você interpreta essa história toda aí? Conta pra gente por que os caras estão querendo aumentar o juro lá. Por que não deixa essa porra desse juro baixo, velho? Por que tem que subir juro? É por causa da inflação, né? A inflação está pegando no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos conseguiu injetar muito dinheiro, mas achou que a inflação poderia ser transitória, mas ela não foi, né? Então ela tá ficando uma permanente. Aí é claro que a inflação ela só vai continuar subindo se continuar injetando muito dinheiro, né? Então ele tende talvez a dar uma parada, mas o preço não voltar a cair, né? O preço ficar no patamar mais elevado. Então o pessoal precisa ali subir a taxa de juros para exatamente segurar a inflação, para ela não continuar subindo e fazer todo mundo perder o poder de compra, né? Olha que interessante, galera, isso aqui, ó. Vou juntar o que a gente está tentando comentar para vocês aqui, porque talvez alguém mais incipiente no mercado ache o português elaborado aqui dos meus nobres colegas, que são extremamente mais inteligentes do que eu e manjam muito mais que eu. Eu sou um cara apenas mais prático, talvez. Olha que coisa interessante. Olha o que o Felipe comentou. Vou juntar o que eles dois disseram. Conversando pelo Tomboli. Olha que interessante. O mercado americano e os bancos centrais, durante a pandemia principalmente, mas desde a crise de 2008, lá do subprime, o Fed, o Banco Central Americano, joga na economia dinheiro, libera na economia dinheiro. Por que ele faz isso? Para manter a roda girando, para estimular que a economia funcione, para manter as pessoas comprando, e quem compra movimenta a economia. Gera imposto, e gera venda, e gera emprego, e isso acontece desse jeito. O que aconteceu em 2 anos para cá? Esse estímulo teve que ser mais aumentado. Por quê? Por conta da Covid, né? Todo mundo ficou em casa, as pessoas não conseguiam comprar nada porque não saíam, o desemprego começou a aumentar porque as lojas começaram a fechar. Então eles disseram o seguinte, a gente vai ter que aumentar esse estímulo aí. E as pessoas literalmente estavam recebendo dinheiro em casa, literalmente. Então os estímulos aumentaram. Então o que acontece? A gente teve uma situação onde a cadeia produtiva inteira parou de fazer, então as pessoas começaram a parar, as fábricas começaram a parar de fabricar as coisas no mundo inteiro, porque estava todo mundo em casa, trancado.
E as pessoas com dinheiro comprando. Então a gente teve um desbalanço grande nessa cadeia de oferta e demanda. Acabou que isso gerou uma inflação muito grande no mundo inteiro. De modo que, quando a gente tem um aumento inflacionário, o remédio dos bancos centrais é aumento da taxa de juros. Tá? O que é que o Banco Central americano tem feito? E é isso que o mundo inteiro tem olhado. Toda vez que eles se reúnem, eles dizem o seguinte, cara, sabe aquela grana que eu estou botando todo mês? Eu vou começar a tirar. Porque se eu começar a cortar essa grana, essa mesada que eu estou dando para vocês, vocês vão parar de comprar muito. Teoricamente, isso aí já seja suficiente para controlar a inflação. Não tem sido. Então, eles têm colocado que vão aumentar o juro lá. E percebam que no mundo, galera, existe o dinheiro é um só. Né? O dinheiro é um só. Ele apenas fica sendo trocado de mão e sendo trocado de movimentação de local para local. Então, a partir do momento em que eu tenho uma taxa de juro mais baixa, poxa, não é atrativo investir em renda fixa, porque a taxa de juros está baixa. Então, quem vai crescer são as ações. O mercado acionário vai estimular. O Felipe vai mostrar um gráfico aí que ele mandou para mim, para eu dar uma aula ontem, que ele mostra que a taxa de juros americana só cai o tempo inteiro, desde que o mundo é mundo. Consequentemente, a Bolsa Americana não para de subir. Então, a Bolsa Americana só vai realizar forte quando o juro começar a subir. Essa é uma ideia que a gente tem que ter. Então, o que é que acontece no Brasil? Entra no Brasil uma situação onde a gente começou a ter uma taxa de juros mais aumentada aqui no país para tentar combater a inflação que no Brasil também já está bem grande. Então, a gente vai ter um aumento da taxa de juros mundial para combate inflacionário. Só que isso vai acontecer o quê? O inverso, né? Para que eu vou estar correndo o risco em renda variável se eu tenho na renda fixa um puta de uma rentabilidade interessante? Então, começa a ficar menos interessante a renda variável e os mercados começam a olhar com mais carinho para a renda fixa. E aí o que é que o Banco Central americano tem feito? Cara, a gente vai tirar esses estímulos e a gente vai aumentar o juro. Quando isso ia acontecer, a gente não sabe. Hoje, a ata foi mais dura nesse sentido e parece que comentou, né, Felipe, que agora em março já vai ter aumento de juro. Então, aumento de juro americano. Então, imagina, mercado americano, que é conhecido com juro negativo, às vezes juro zero, vai começar a aumentar o juro. Então, provavelmente, terá uma debandada de renda variável para renda fixa e uma debandada de dinheiro dos emergentes para mercados mais seguros. E é esse o receio de quem investe em ações tem. Não é isso mesmo, galera? Rafa, e inclusive o Paulo mandou uma pergunta interessante falando sobre as commodities também, né? As commodities entram justamente nesse prisma da inflação, né? Houve um grande desequilíbrio na cadeia das commodities, todas que você imaginar, né? O barril do petróleo, até milho, soja, tudo que você imaginar. Então, como houve uma desaceleração muito grande e depois uma aceleração muito grande da demanda, isso fez com que os preços aumentassem de forma muito vertiginosa e contribuindo diretamente para a inflação. Então, nessa pergunta dele se encaixa justamente esse panorama do que a gente está falando aqui, né? Então, pois é, o juro americano, pessoal, é zerado, é zero. Então, de fato, você compra o título americano para perder dinheiro. Por quê? Porque quando a gente fala de inflação, o principal objetivo do investidor é que o seu dinheiro poupado ali, ele bata a inflação. Se você tem um juro, né, uma renda fixa ali, que você está perdendo quando você coloca, né, isso que a gente chama de juro negativo, ou seja, se a inflação está 1%, que seja, hoje está 5% nos Estados Unidos, e você tem uma taxa de juros entre 0 e 0,25%, então o dinheiro que você está ali que você tem está sendo perdido, está sendo todo comido pela inflação, né? Então, justamente a grande discussão, e é justamente isso, não tem, como o Rafa bem falou, ele gosta de simplificar, isso é muito bom, né? Não tem ministério além disso aí. A gente é bombardeado por notícias todos os dias sobre emprego, sobre, enfim, produção industrial, sobre construção de casa, tudo que você imaginar que tem de notícia, porque o pessoal precisa disso para poder movimentar, né? O mercado a gente bem sabe, mas a gente que já tem um tempo também mais de mercado, a gente já sabe o que desconsiderar e o que considerar. Mas esse ponto, saber o quanto está o juro americano, é fundamental para você, não só o curto, mas o longo também, é fundamental para você tomar as decisões em relação ao que você vai fazer na sua carteira de investimentos.
E nessa toada, Rafa, por mais que o juro esteja zero hoje, vamos dizer que vá para 2%, né, eu não consigo ver uma relação de risco-retorno que vá tirar das ações uma vantagem, né? Porque por mais que você precise... E o que é que a gente fala quando os juros sobem, né? Quando os juros sobem, pessoal, significa que as empresas vão precisar gastar mais para poder se capitalizar, investir nelas e crescer. Então, aí que está a relação não só do retorno em si do investimento da renda fixa, Exatamente. mas também da questão fundamentalista da empresa, né? Porque a empresa, ela é calculado o valor dela, é calculado sobre o que ela consegue produzir no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, se daqui, se a gente está olhando para o juro americano de 10 anos a 1,6, né, significa que a empresa vai se endividar em 1,6 ao ano para poder se capitalizar, investir nela e crescer. Né? Mas imagine que esse juro de 1,6 vire 3. Então, ela vai precisar, né, de quase o dobro do que está hoje para poder se capitalizar. Então, o investidor, nessa hora, e o mercado em si acaba reagindo a esse tipo de coisa. Olha que coisa. Olha que. Só Desculpa, Tom. Pode falar. Imagina, só complementando, então esse aumento de taxa de juros faz com que a empresa precise de mais dinheiro ali para poder se endividar, vai ter que gastar mais. E se ela não conseguir repassar isso ao preço final dos produtos dela, significa que a margem dela vai diminuindo. Então, dependendo como você é feito o valuation fundamentalista, o fundamento da empresa, se ela não conseguir repassar, ela diminui margem, diminui lucro, a tendência é a empresa valer menos e acaba dando uma correção, né? No final, se você parar para pensar, às vezes a gente faz uma divisão de o que é renda fixa, o que é renda variável, e acaba vendo isso como se fossem duas coisas distintas. Mas, na verdade, não é como você disse, né, Rafa? O dinheiro ele só está passando de mãos e em países, né? Então, se você parar para pensar, quem acaba, vamos dizer, controlando a renda variável é a renda fixa. Então, quando o ajuste tem um ajuste na renda fixa, acaba ajustando a renda variável também. E olha que interessante são uma dessas informações que eles disseram. Pessoal, por que o varejo está caindo, né? Para de ouvir gente que está falando, já caiu demais, caiu a compra, não sei o quê. Galera, o varejo está caindo porque é um setor extremamente endividado, pessoal. Trabalha com as margens muito limitadas. Então, imagina o seguinte, que a empresa, as duas principais varejistas do país emitiram debêntures, emitiram dívida, dívida numa taxa Selic mais baixa. Se a taxa Selic sobe, se a taxa de juros sobe, a dívida dessas empresas também aumenta. Então, empresas que têm dívida, quando a taxa Selic sobe, isso piora muito. A taxa de juros aumentando no país, aumenta muito a dívida pública. O Tesouro também tem dívida com os investidores, com as contas públicas. Então, entendam como, para fechar essa história toda aqui, entendam como a inflação é danosa para a população. É danosa para o país e para as economias, porque dificulta a tomada de empréstimo para crescimento, dificulta a quem tem dívida, né, porque vai ficar mais endividado já que a taxa de juros sobe, aumenta a dívida do país, tá? Tudo isso por quê? Porque esse fiscal não está regulado. E aí, somando a isso, né, dessa questão do juro mundial, aí o Felipe daqui a pouco mostra para a gente, só para vocês olharem o gráfico como aconteceu. E ele falou um dado importante. O termômetro da economia mundial chama-se título Tesouro Americano de 10 anos. Aprendi isso com o Felipe. Esse é o termômetro da economia mundial. Quando essa porra dessa curva se mexe para cima, vai dar problema na renda variável. Né? É sinal de que existe aversão ao risco. As pessoas não querem se arriscar, porque aquela taxa de juros se movimenta mais para cima. Aprendi isso com o Felipe Borges também. Quando a taxa de juros mais à frente ela se movimenta para cima, é porque o investidor está querendo mais taxa para poder investir ali. Então entendam isso. E no Brasil a gente ainda está passando uma situação ainda pior, porque a gente tem eleições agora esse ano, né? E aqui não estou falando de político A ou B, mas a gente tem medidas extremamente populistas de ambos os lados, os discursos são todos populistas em maioria nesse momento. Populismo visa medidas e distribuição à torta e à direita de dinheiro com pouco zero fiscal, que é o que a gente está observando, já furou teto e etc. E o principal candidato nesse momento, não estou dizendo se isso é verdade, é bom ou não estou dizendo se o político A é melhor do que o B,
Mas o que lidera a campanha eleitoral chamou o antigo ministro Guido Mantega para dar notícia. O mercado odiou isso aí, porque realmente é um cara que a gente sabe o que aconteceu quando ele estava à frente da economia brasileira, né? Endividamento, etc., tudo que aconteceu. Então, não foi visto com bons olhos. E o governo atual está num debate importante quando concedeu aumentos a mais para algum tipo de categoria e as outras categorias agora estão querendo e a responsabilidade fiscal está indo cada vez mais para o brejo. Então, a gente tem um risco fiscal muito grande no país nesse momento, além do cenário macro mundial, ainda tem um pano de fundo local bem devastador. Né? Beleza? Acho que é isso, né, galera? Só para arrematar, mandar um abraço também para o Marlon, que está aí, pessoal da comunidade, Fabi, Felipão Bosch, todo mundo aí. E o que acontece? Falando sobre as eleições, né? O cenário da eleição foi muito antecipado, a gente comentou até uns programas atrás. Geralmente, né, a gente tem uma volatilidade crescendo ali a partir de março, abril. E em relação a essas eleições, a coisa está bem mais apertada já desde o ano passado, né, ali em setembro, outubro, já começou o mercado balançar bastante em relação começou a sair outras pesquisas também. Então, realmente, a gente tem... E isso influi principalmente no dólar, né? A gente está falando de inflação. Inflação é muito por conta do dólar, né? E, realmente, eu estou bem surpreso com o dólar nesses patamares. Né? Em 5,70 nesse momento, eu sei que tem muito a ver com a aversão a risco do dólar, né? O dólar subir é vender real, né? É você vender um real para comprar o dólar, né? Quando a gente fala que o dólar está subindo, então você está se desfazendo da moeda local. E quando a gente vê esse cenário assim de 5,70, mesmo com juros a 9% e com a perspectiva de ir para 11%, né? 10,5%, 11%. Então, realmente bem preocupante nesse aspecto, né? Se a gente está em 5,70 começando o ano, faltando 9 meses... Para quanto irá, né? Para quanto vai esse dólar? Eu vi várias pessoas falando assim, o dólar está errado, esse tipo de comentário que para mim não existe, mas o dólar é o quanto estão pagando por ele, né? Ponto. Mas, assim, o preço que está na tela, né? Exatamente. Mas, assim, cara, eu estou bem surpreso com esse dólar 5,70, não vou mentir, não. Mas só comentando, desculpa, Rafa, comentando, eu tenho pelo menos eu pensando no dólar, né? O dólar significa tá subindo porque tem fluxo de caixa saindo, né? Então tá saindo dinheiro do Brasil, então o dólar vai subindo. Para quem se expõe nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma carteira fora também do país, e é duro. Eu não fico tentando acertar o dólar, porque é muito difícil. Todo mundo que tenta acertar a previsão de dólar acaba errando, né? Então eu sempre vou mandando constantemente, sabe? A gente vai fazendo um preço médio, ele vai subindo, você vai mandando. É claro que se ele cair, você vê que ele está no suporte, é uma região boa, você pode fazer um corte até um pouco maior, mas enquanto que ele estiver ali, mesmo subindo, eu vou mandando, porque pelo menos eu garanto um preço médio. E uma coisa que eu estava vendo, pensando no dólar, eu estava vendo o fluxo de saída dos fundos de investimento em ações aqui no Brasil. Eu estava vendo até uma apresentação de, acho que é setembro, outubro, novembro e dezembro, chegou a sair 11 bilhões de reais aqui desses fundos. Ou seja, para onde que ele está indo, né? Então justifica um pouco essa elevação aí. Entendam uma tríade clássica, galera. Tríade clássica. Bolsa, dólar e juro. Bolsa, dólar e juro. Tem até a figurazinha do Homem-Aranha, né? Um memezinho, um apontando para o outro ali. Então entendam que o dinheiro fica trocando de mão, tá? Então, quando o juro sobe, renda fixa fica mais atrativa, a bolsa fica menos atrativa. Quando o mundo tem apetite ao risco, ou seja, acha que agora está sede de brigadeiro, então vamos ganhar dinheiro com renda variável que ganha mais dinheiro, o que é que acontece? A renda fixa cai, taxa de juros no futuro, as curvas começam a cair, mas quando existe um risco fiscal maior, tudo que a gente está comentando aqui agora, para onde é que a galera começa a mandar dinheiro? Para dólar, valorizar a moeda americana em relação à moeda brasileira e renda fixa, né? Então fica sempre nessa gangorra dessas três coisas aí. Tem até nessa figura do Homem-Aranha, quando tudo sobe, alguém está mentindo. Se sobe bolsa, sobe renda fixa, sobe juros e sobe dólar, alguém está mentindo nessa história, né?
Então, dei uma olhada nisso aí tudo. E para arrematar, o culpado de tudo isso, o culpado não, né? O cerne do problema, o core do problema é a inflação. O culpado aí são os bancos centrais e quem mexe nessa coisa toda, né? Mas o problema todo está na inflação. De repente, estão me ouvindo? De repente, se o governo americano, com essas medidas, com esse aumento da taxa de juros inicial, ou só com essa retirada de estímulos, se ele já conseguir com isso segurar a inflação, beleza, de repente as coisas se acalmam, a curva de juros já começa a cair um pouco mais, e aí, nada do que a gente está dizendo aqui vai se concretizar, mas isso aí é uma outra análise mais para o futuro, né? Exatamente. Isso aí. Vamos mostrar os gráficos agora? Bora, vamos mostrar o gráfico aí para a gente mostrar para a galera aqui. Vamos lá, mostrar esse candle de hoje aqui no SPX, que foi bem interessante. Bom, isso aqui é o SPX, né? O índice que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele está numa alta, né? Como eu falei mais cedo, né? Subindo. E hoje ele teve essa queda aqui, né? Esse candle Paulada, né, meu velho? Foi realmente poucos candles desses a gente viu durante o ano passado, né? Mas realmente caiu aqui bastante. Quem sabe pode dar, mas ainda estamos no canal de alta aqui, né? Ainda. Então, me parece que é uma correção apenas de mercado mesmo, coisa de mercado inteiro. Felipe, para ele bater nessa linha de tendência, na linha de baixo aí, ele tem que cair quantos por cento ainda? Consegue ver aí? Essa informação é importante, galera. Olha. Para perder a linha de tendência de alta, ele teria que cair aqui mais... Deixa eu ver. Na verdade aqui, né? Mais uns 2 a 3%. Mas eles têm vários suportes aqui, né? Tem esse suporte aqui, dos 4.600 quase, essa região aqui. Tem mais um aqui embaixo. Eu não acharia ruim não, Rafa, se caísse aqui 8%. Seria uma boa oportunidade também para entrar. Acho que essa é a ideia. Então, o que a gente quer representar é isso, galera. Olha a queda que aconteceu na Bolsa Americana hoje, por conta de tudo que a gente comentou aqui com vocês, né? Dessa fala, né? Dessa leitura da ata desse sentido. Falando, é isso aqui, né? Esse foguete aqui. Então, a perspectiva de médio e longo prazo dela é sempre alta. Pode ter 1 ano, 2 que caia, normal, né? Mas tendência de alta sempre, quase sempre. Né? Perfeito, beleza. E a gente consegue ver aí o DI? O juro americano, não te ouvi, desculpa. Isso, vamos olhar o juro americano, que tem, pelo que a gente comentou aqui, galera, vai estar em alta, né? Isso, o que aconteceu, Rafa? Teve um movimento 2 dias seguidos, 3 na verdade, de alta do juro americano de 10 anos, antes de sair essa ata, né? Curiosamente, antes de sair essa ata, o mercado já estava antecipando, né, o que poderia ser a reação do mercado em relação a essa ata. Então, a gente teve essa grande alta aqui de 3 dias, né, subindo. Hoje, curiosamente, até caiu um pouco aquela história, né? Sobe no boato, cai no fato. Então, Perfeito. ela já está nesse topo aqui que atingiu em outubro e nos outros meses também, em março, junho. Beleza. Então, só fazendo a leitura. Curva de juro americana de 10 anos batendo no topo e Bolsa Americana dando uma realizada forte, um candle de queda considerável, difícil de ser encontrado em leituras nos últimos anos, um candle com volume tão interessante na queda, né? E a Bolsa Brasileira não foi diferente, né? Tem como ver o Ibovespa aí, rapidinho, Felipe? Tem sim, o Ibov voltou para aquela linha de tendência de baixa que a gente falou, e está tocando de novo aqui, justamente nessa LTB aqui, né? Vou puxar um pouco mais aqui. Isso, aproxima um pouquinho mais, Felipe. Então, nessa região aqui, né? Vou puxar mais para cima para o pessoal ver. Perfeito. Aí, ó, bacana. Ele já chegou a romper, né? Ele não chegou a fazer um fundo aqui, é interessante que o pessoal saiba disso. Porque ele ficou caindo, na verdade, caindo, e do nada voltou a subir, né? Um repique, coisas que acontecem justamente em tendências de baixa. Assim como acontece em tendência de alta também. Quando está
ele não chega nem a formar, né? O mercado nem dá força, né, para poder ele segurar e decidir que está retomando. Ele simplesmente puxou e aí teve essa puxada aí e voltou aqui para essa linha de tendência de baixa, tocando aqui essa região também. E os juros brasileiros também de 10 anos voltaram a subir também. Deixa eu botar aqui. O juro brasileiro, ele estava alguns dias assim lateralizado, sabe? Aqui nessa região aqui, ó, dos 10,5 e tal, vários dias. E acabou que puxou realmente nesses últimos pregões. Também acompanhando lá o cenário lá externo também, né? Teve essa puxada aqui. E já está na casa dos 11 aí. Só um comentário, o Marlon falou que a travinha de baixa dele foi boa aí. Mas e aí, Marlon, você montou em qual ativo? Deve ter sido no bola, né? Não sei. Deve ter sido. Tá ouvindo, Rafa? Legal, Felipe. Procede aí. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Legal, vamos falar de opções? Isso, vamos lá. Então, bom, galera, o cenário é esse. Então, vocês entenderam por quê, quais são os dados mais importantes nesse momento. E aí, vamos, nessa segunda metade aqui do nosso bate-papo, a gente vai focar em opções, que é o que mais junta a gente aqui, o que é mais importante. A gente considera sempre esse fato da gente começar falando do cenário, porque a gente considera que é relevante tentar se posicionar nesse sentido e parar de ficar ouvindo, às vezes, um monte de coisa, replicando um monte de coisa, etc. Então, é um conhecimento de base que eu acho que é relevante a gente comentar com vocês, né? Tá, só um detalhe, tá? Em contrapartida, em relação à retirada de estímulos americanos, a China está injetando estímulo, tá? Então, olha que interessante isso. A China injetando estímulo para movimentar a economia, enquanto a economia americana está segurando. E por isso que hoje dos únicos setores que não sofreu tanto com a queda, todos os setores de mais alavancagem, mais dívida, tipo varejo, turismo, essas coisas caíram muito forte, mas Vale foi uma das únicas empresas de Gerdau, salvo engano, que se mantiveram positivas, né? Por conta justamente da China, que segurou o minério de ferro mais alto. A gente tem algumas operações até em aberto, né? Tem Petro e tem Vale e Gerdau, salvo engano. A gente podia dar uma olhada depois disso no próximo panela, né? Uhum. Sim. E hoje, vamos definir o que é que a gente vai trazer para a galera aí. O que é que vocês sugerem? Vamos falar do Iron Condor em Bova 11. Apesar da volatilidade não tá... Tudo bem que hoje o mercado deu uma caída, deve ter aumentado a volatilidade dela para amanhã, né? Acho que uma operação boa de a gente montar é esse Iron Condor aí no Bova 11, visando o mercado pelo menos ficar numa lateralização, não cair tanto, né? Porque o Iron Condor é uma estrutura que você faz duas travas de crédito. Então você fica ali no meio de um range. Então o ativo não pode nem subir muito e nem cair muito. Ele tem que estar ali entre suas pontas vendidas. Então ele é uma trava de alta com put e uma trava de baixa com call. Então você recebe crédito nas duas pontas, só que o ativo tem que ficar ali naquela região. Como é uma operação de crédito, quanto maior a volatilidade tiver, mais crédito você recebe. Então eu não sei o que vocês acham, a gente poderia apontar nessa operação visando, claro, que se o mercado afundar muito, pode ser que ele vai entrar na ponta vendida ali, seja uma operação que tenha que fazer alguns manejos, que a gente pode até conversar sobre esses manejos. Eu acho uma operação interessante. Lembre sempre o seguinte, galera, pega esse dado que o Tomboli falou. Volatilidade alta, a volatilidade implícita, ela em tese é quem dá o preço da opção, lembrem disso. Então, quando a gente tem volatilidades mais altas, a gente pode olhar isso pela volatilidade implícita mesmo, ou pelo IV Rank, né? Que o Uplab dá todas essas informações pra gente. Então, quando a gente tem volatilidades mais altas, o preço das opções está mais alto. Olha aí, ó, o Tomboli já está mostrando para vocês. Não sei então, se dá quando a para ver volatilidade... certinho.
Tá Dá pra dando ver pra ver, bem? sim. Tá tranquilo hoje aí. Beleza, Então eu olha só coloquei aí, ó. numa TV aqui. Ficou bacana aí, viu? Ficou bacana. Então a ideia é o seguinte, quando a gente tem opções com volatilidades mais altas, o prêmio das opções estão mais altos, o que é que a gente faz? A gente vende para ganhar mais dinheiro. E quando a volatilidade está mais baixa, a gente opta por fazer operações comprando, porque a gente está comprando com a vol barata, a gente está comprando com preços mais baixos. Detalhe, quando a gente compra com vol barata, com vol baixa, e a vol sobe, eu comprei barato e vendo caro. E o contrário também é verdadeiro. Quando a vol está mais alta, eu vendo caro, e quando a vol cai, eu recompro barato e saio da operação no lucro. Então, lembrem sempre disso, tá? Volatilidade está associada ao preço da opção, de modo que quando está caro a gente vende, quando está barato a gente compra, beleza? Então, a ideia de montar, como o Tomboli comentou, uma operação de um Iron Condor, o Iron Condor a gente vai montar travas de crédito, ou seja, eu recebo nas duas pontas, tá? E eu tenho um intervalo de ganho ali dessa trava, né? Eu tenho um ganho, uma perda limitada, e já tenho um ganho conhecido. Esse ganho eu obtenho no máximo na montagem da operação. Essa é a ideia. Então, a ideia é o seguinte: quando a gente imagina que o papel vai ficar parado, a gente pode pensar e a volatilidade está mais alta, a gente pode vender volatilidade. Deixa eu liberar o tombolo aqui, que eu acho que ele caiu novamente. Acho que ele vai entrar novamente aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí agora Rapaz, sim, garoto. minha internet aqui, não sei se é minha internet ou o Instagram, minha internet parece que tá pipocando, mas do nada ele fecha. Pum, tem que abrir de novo. Mas vamos lá. Então, a ideia, então, assim, veja, a ideia da gente é, classicamente, e aqui não é nenhuma indicação, deixar o disclaimer aqui bem claro, eu percebi que eu e o Tomboli, principalmente, a gente tem montado, o Felipe talvez menos, frequentemente ou recorrentemente, Iron Condor em Bova 11, né, Tomboli? Eu tenho montado já faz mais de ano, acho que vai fazer quase uns 2 anos que eu estou montando a Aeroconda em Bova e tá. Um detalhe que eu faço, a gente vai falar um pouquinho, eu faço bem distante para aumentar bem o pop, que é a probabilidade ali de sair com lucro, né? Mas assim, eu estou gostando bastante dessas operações. E você, Rafa, como estão as suas? Cara, eu também tenho me dado bem nos Iron Condors em Bova, né? E a gente vai comentar com vocês aqui como é que a gente monta e como é que a gente faz, quais são os parâmetros que a gente utiliza, maneja e etc. Então, vai ser a operação aí que a gente vai comentar com vocês hoje. Se vocês montam também Iron Condor, coloquem aqui embaixo nos comentários qual a experiência de vocês, quais os papéis que vocês costumam montar, e aí a gente vai trocando uma ideia aqui. Eu vou montando aqui junto com o Tomboli no Word aqui, fazendo uma outra forma de visualização. Ele vai fazer lá na TV lá que ele colocou para ficar mais visível, e eu vou também ajustando aqui para a gente tentar trazer para vocês a melhor forma de visualização. Então entendam o seguinte, galera, para ficar bem didático. O Iron Condor, né? A ideia, esses nomes são bem engraçados, né? Esses nomes de operações. A ideia é que a gente tem em uma asa uma trava de baixa com call, aonde eu ganho. Se o papel cai, o que é que acontece? Essa trava de baixa de call vira pó. E eu vou montar uma trava de alta com put, de modo que se o papel subir, a trava de alta de put vira pó. Então eu monto duas operações, essas aqui são as pontas vendidas e essas aqui são as travas. Então, se o papel ficar entre as duas travas virarão pó. E é isso que a gente vai simular aqui para vocês, tá? Exato. Então, se quiser Deixa mostrar eu aí, meu velho. mostrar aqui, se está conseguindo ver, né? A Tá tranquilo aí. Beleza, a primeira coisa que eu gosto de ver é a volatilidade, como o Dr. Rafa falou. Eu gosto de ver pelo menos o Ivy Rank acima de 40, pelo menos do jeito que eu gosto de observar, para a gente fazer. Mas está 38, está bem próximo do racional, né? E aqui só para vocês verem na tela, então aqui é a região das puts e aqui são as calls. Então, como o Dr. Rafa falou, a gente tem os strikes aqui no meio, não sei se está todo mundo conseguindo ver, e a gente pode fazer, então, uma trava de alta com put. O que é uma trava de alta com put? É uma operação de crédito, no qual que você vai vender, então, a mais cara e comprar a mais barata. Então, a somatória dos dois vai te dar um dinheirinho. Então, eu gosto bastante de olhar o delta. Se a gente olhar essa coluna aqui, é a coluna do delta. Eu gosto de, como eu faço uma venda, e se ela cair pode ficar dentro do dinheiro, então eu gosto de fazer com uma certa segurança.
Então, tava conversando, pensando em fazer aqui, ó. Eu gostaria de fazer no Delta 20, Delta 25, mas não tem. Para no mês de fevereiro, que está faltando 31 dias, a gente sai aqui do Delta de 34 e vai para 18. Então, fazendo uma venda aqui, ó, no Delta 18, que está no strike de R$ 90, sendo que o ativo está 97,70, então tem que cair aí quase 7% para chegar nessa ponta. E a gente pode comprar aqui, então, Delta 8, que é o próximo que tem. Então, a gente compraria aqui o 85. Então, essa operação aqui, a gente consegue ver que é uma trava de alta no crédito, sendo que uma ponta a gente venderia por 97 centavos, e a outra por 42 centavos. Isso é por ação, né? O lote mínimo são 100, então é R$ 97,00 e R$ 42,00 ali essa ponta. Então isso daqui é uma trava de alta com put. A gente pode montar uma trava de baixa com call, que o racional é o mesmo. Aqui são as calls, a gente venderia a cara e compraria barata. Aqui eu já tenho mais deltas em relação a call do que a... Dá para ver o delta aqui? Peraí, deixa eu me perder. Ah, tá aqui. A gente consegue ver mais deltas em relação às puts. Então a gente consegue vender aqui, ó, tem um delta 20, 28, então eu vou vender esse delta 21 aqui, ó, por 85 centavos. Tá aqui. Vamos comprar, como eu fiz uma asa aqui de 5, que é de 90 para 85, para manter a proporção e ela ficar simétrica, vamos fazer a mesma asa de 5. Então ela aqui é 105, então a gente pode comprar 110. Beleza, então aqui a gente acabou de formar nessa ponta aqui, ó, que aqui era a trava de alta com put, e agora a gente fez a trava de baixa com call. Então ele forma como se fosse uma mesa. Vou ampliar aqui para ficar melhor. Bom, vamos fechar em... É justamente o meio, né? Exato. Isso. Então aqui no meio, olha que interessante. Essa é a região que o ativo pode andar. Então, enquanto que o BOVA11 estiver entre essa linha aqui e essa linha aqui, a gente não tem prejuízo. Porém, ele chega a passar um pouquinho... 105, é isso? O break-even, ele mostra aqui, ó. Seria o 88,83 e o 106,17. Então, ele tem todo esse range aí. O BOVA11 fechou em quanto, galera? Fechou em 97,10. E aí só para 97,10. Tá. E só para a gente pensar... A simetria da asa aí, Tom, desculpa. Ah, imagina, não. Foi o Diego. Pois é. O Diego. É bom fazer a simetria certinha, né? Asa de 5, ou então asa de 3, de 2, para ficar... uma estratégia neutra mesmo, né? O nosso objetivo é que a ação não se movimente muito, né? E que o mercado acalme e aí você realmente venda, como a gente estava falando antes, Rafa estava falando antes, você venda a volatilidade cara e compre uma barata, né? Então, nesse passar do tempo aí, já que a gente está vendendo também, está com o tempo a nosso favor, né? Está com teta positivo, como a gente chama. Então, nesse passar dos dias e do acalmar do mercado, vamos dizer assim, dele não se mexer muito, isso gera um lucro para a gente. Deixa eu tentar mostrar aqui. O Tomboli caiu aqui, deixa eu ver aqui se ele... Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar isso aqui pra galera. Vamos lá. Deixa eu botar o cara de volta aqui. Pô, o cara não pagou a internet não, velho. Dá pra ver, Felipe? Mais ou menos, viu, Rafa? Tá meio... Não sei se você mexeu um pouco a câmera, se ele... Consegui voltar. Tá um pouco melhor agora. Tá um pouco melhor. Melhorou? Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto. Eu só queria complementar a Claro. do Diego. Assim, igual o Felipe falou, é legal a gente fazer simétrica, né? As duas asas iguais, mas nada impede de você fazer diferente. O que é importante você saber é quanto maior a asa, maior o crédito que você recebe, porém maior o seu risco. Então, se eu fizer uma asa de 5, eu tenho o risco de perder 5. Se eu fizer uma asa de 10, eu posso perder 10. Se eu fizer uma asa de 3, eu posso perder 3. Então, se você tiver com uma tendência ali mais de crédito, quiser fazer uma asa menorzinha,
mas é claro que ela não fica uma estratégia tão neutra, tão protegida, tão legalzinha, né? Mas você pode fazer, nada É, impede, né? ó, eu só tentei. Dá pra ver mais ou menos aí, galera? Dá, né? Dá. Tomboli, me dá uma ajuda aqui nos strikes, olha só. A ideia é um Iron Condor em Bova 11. Bova 11 fechou hoje em 97,10. Então a gente vai vender uma put fora do dinheiro. Qual é o strike da put que a gente vendeu mesmo? A put vendida é 90. 90. Então olha só. Tem que ter uma queda absurda, né? Bova 11 para a gente tomar calor nessa put, ela tem que perder os 90. Então realmente é uma queda muito grande. Beleza? Então aqui a gente vendeu essa put e recebeu o dinheiro. A gente recebeu nessa venda aqui, ó, mais 0,97. Na venda da put, ok? Beleza. Só que É a isso, gente não isso quer é ficar por com. ação, né? Isso, por ação. Só que a gente não quer ficar com risco ilimitado. Então o que é que a gente fez aqui, ó? A gente vendeu o strike 90. Eu vou botar assim, ó, vendeu 90 para ficar menos espaçoso aqui. E para travar a gente compra, deixa eu botar aqui. Para travar a gente compra. Comprou o strike qual, Tomlin? 85. Comprou 85. Comprou o strike 85. Então olha que interessante aqui, ó. Deixa eu baixar isso aqui. Então olha que interessante aqui, ó. Nesse ponto aqui, dá para ver, né, Felipe, aí de boa? Dá. Então, ó, o Bova 11 está aqui, 97. Eu vendi o 90 e para limitar minha perda em R$ 5, que é a diferença dos strikes entre a que eu vendi e a que eu comprei, o que é que acontece? Eu travei comprando essa opção. Então, o que é engraçado aqui, pessoal? Na trava, por que é uma trava de alta? Porque eu torço pela alta, né? Se o papel continuar acima da ponta, toda essa trava vira pó e eu ganho todo o dinheiro que eu coloquei. Então, ó, na trava de alta de put, eu recebo 0,97 menos o 0,40 e quanto? 42. 42. Então eu recebo aqui, portanto, 0,55. Então esse aqui é o que eu recebo na minha trava de alta com put, em um dos lados da operação, tá? Então eu vou tirar aqui a conta. 97 foi quando eu vendi esse, 42 quando eu botei esse. Rafa, Oi, só oi, galera. para mostrar uma coisa para eles, quando Claro. você falou que a gente fez uma outra compra para travar, só para mostrar para eles poderem entender o payoff, se a gente tivesse vendido só a put sem fazer uma outra compra, a gente não está travado. Então, quem olhar o payoff, você pode ver que aqui você tem uma queda, se o ativo for caindo, você vai perdendo dinheiro e até, teoricamente, ele ir para zero. Então, no momento que a gente faz a compra, então, da outra put, deixa eu só atualizar o... Atualizou aqui, atualizou. Então, o que vai acontecer? Então, aquela queda que era até perder para sempre, né? A gente limita a nossa perda. Então, por isso que a gente faz uma compra de uma outra put aqui para limitar essa região aqui, que é a região de perda. E aí, olha que interessante aqui, ó. Para completar a operação, a gente fez o seguinte aqui, ó. Tirar isso aqui que ficou. O que é que a gente fez? A gente fez uma operação em que a gente também recebe, só que na call, né? Então a gente fez o quê? Vendeu. A gente vende a call do strike qual, Tomboli? A call foi vendida no strike 105 e comprada no 110. 105 e comprou 110. Então olha só, deixa eu diminuir isso aqui para ficar tudo na mesma tela e ficar didático para vocês entenderem. Olha que bacana, galera. Olha só. Então a gente tem aqui, ó, para um lado uma trava de alta de put, para outro lado uma trava de baixa de call, tá? Então eu recebi nessa aqui 55 centavos e na trava de baixa de call a gente recebeu quanto? Foi 89,27, dá 63? Não, 63. Pronto, 63. Então a gente recebeu ao todo quanto?
55 mais 63 dá R$1 e quanto? 1,17. Pronto. Isso aqui foi o que a gente recebeu na operação, galera. Olha só. Então a gente, só recapitulando aqui, ó. Bacana. A gente montou, deixa eu tirar isso aqui. Então essa foi a operação, ó. Um Iron Condor de Bova 11, onde a gente, Bova 11 está aqui no 97, a gente montou essa trava de alta com put e recebeu 0,55. Montou essa trava de baixa de call, recebeu 63. E aí, como os meninos disseram, se Bova 11 ficar onde está, essa estrutura vira pó e eu recompro por centavinhos. Essa estrutura vira pó, eu recompro por centavinhos e vou ficar com todo o lucro que eu recebi na montagem. Essa é a ideia, não é isso, pessoal? Alô, alô? Oi, voltou. Então, essa é a ideia, é isso aí, né? É isso aí. E aí, O Marlon fez... Pode falar, pode terminar. não, e aí a ideia é a seguinte, galera, como o papel, a bolsa não pode subir e cair ao mesmo tempo, né? Como o Bova 11 não pode subir nem cair no mesmo tempo, ou se ela ficar entre 105 e 90, olha que range gigante, né? Eu recebo R$1,17, tá? R$1,18. R$1,18, o Marlon já ajudou aqui, ó. Então, que é o que eu quero. Ela pode subir um pouquinho, cair um pouquinho, mas se ela ficar sambando entre 105 e 90, que é justamente aquele payoff que o Tomboli mostrou, a gente vai ganhar todo o prêmio da estrutura. Mas eu só posso tomar calor em uma das pontas, né? Se o mercado desabar e eu tomar calor nessa ponta dessa trava, necessariamente eu ganhei essa outra ponta e vice-versa, né? Então, o interessante nesses casos é que o mercado fique de lado aí, ó, sambando entre 90 e 105, e a gente vai ficar ganhando todos os meses essa operação. Essa é a ideia. É isso aí. Cadê Tomboli com a internet dele? Não pagou mesmo. Rapaz, o cara não pagou a Comandante internet. Oliveira aí entrou agora aí na live também. Um abraço para ele. Porra, Sabe comandante tudo de Oliveira, hein? Straddle. Pô, vai ser convidado aí com certeza para. Rapaz, o Instagram tá me matando hoje, cara. Cara, então galera, quem tiver. O Marlon só fez um comentário que eu achei interessante. Ele comentou de fazer uma tesourinha nessa estrutura. Na verdade, o que ele comentou foi do que a gente fazer uma simetria nas compras e vendidas iguais, comprar 100 e vender 100. A gente poderia comprar um pouquinho mais do que a gente vende. Então, eu vou só colocando aqui do que vender 100 e comprar 100. Eu estou mudando de 100 para 110 na comprada. E aí vocês vão ver que ele forma uma convexidade. Então, de repente, se o ativo cair muito ou subir muito, o que vai acontecer? Mas é muito mesmo. Do que você ficar perdendo e não recuperar mais, à medida que ele vai caindo, você pode ir recuperando até sair no lucro, no caso de uma grande queda, ou numa grande subida também sair no lucro. Para isso, você tem que comprar 10 a mais de uma call e 10 a mais de uma put, e isso vai tirar um pouco do seu lucro, né? Então, a gente tinha vendido ali por R$118, aqui virou R$110. Então, perdeu ali R$8 para poder montar essa estrutura. Acho que foi isso que você quis dizer, né, Marlon? Uma coisa você avisa, você quis falar outra coisa. E um detalhe importante, pessoal, o mercado ele troca riscos, né? Então, quanto mais você se proteger na estrutura, obviamente o seu risco diminui e você recebe menos na montagem. Então, se a gente, por exemplo, quisesse comprar o dobro, né? Vendi 100 aqui e comprei o dobro, eu vou ganhar uma convexidade maior, no entanto, meu lucro também é muito menor, né? Então, é sempre ponderação de risco, tá? Então, Iron Condor, por definição, é isso, uma trava de baixa de call e uma trava de alta de put, em mercados onde a gente tem volatilidades mais altas e a gente vai vender. Porque às vezes o papel, né, Tomboli e Felipe, às vezes a volatilidade dá uma quedinha, seu Iron Condor já sai. Agora um detalhe, uma pergunta importante. Quando é que vocês desmontam o seu Iron Condor? Quando é que vocês botam lá para desmontar? O meu racional, eu gosto de desmontar com 50%, eu já desmonto ele. Porém, eu tenho não uma exceção, como se fosse uma exceção. O que acontece? Se eu fizer um Iron Condor e ele tiver com 50% de lucro, porém ele tiver bem no meio da mesa, que nem ele está mostrando aqui,
eu espero um pouquinho mais até buscar em torno de uns 70%. Porém, se ele estiver mais perto de alguma das outras pontas, aí eu fecho com 50% e lucro no bolso. E Perfeito. vocês? Felipe, como é que você faz, meu velho? É bem por aí também. Às vezes, quando a volta é muito alta, assim, eu saio até com 30%, dependendo do tipo de ação que você esteja mexendo ali. Mas a regra mesmo é 50%. Eu normalmente, às vezes, até deixo já no robô, sabe? Já Eu deixo também. até no robô, já deixo ali a meta. Então, qual seria a meta do nosso aqui? A gente recebeu um 1,18 na montagem, se pagassem pra gente metade disso, a gente já, ou melhor, se eu puder pagar metade disso e sair da operação, beleza, zerei meu risco e lucrei 50% disso aí, tá? Então não é uma operação Iron Condor, pessoal, pra você levar até o vencimento, literalmente. Uma operação em que você vai ter que desmontar essa operação. E como é que é o desmonte, para quem não tá ligado? Você compra o que você vendeu e vende o que você comprou e zera as suas posições. Então essa é a ideia. Eu tenho mais um comentário que eu gosto de observar, é em relação ao tempo. Vai chegando perto do vencimento, a gente vai aumentando o gama, né? Então, dependendo como que for, se o gama estiver muito grande, qualquer oscilaçãozinha no preço, você pode devolver muito aquele lucro. Então, para mim, se está faltando mais ou menos uns 10 dias para o vencimento ali aqui no Brasil, eu já desmonto também. Aí, se eu tiver com 10%, 20%, 30%, independente do meu lucro ali, eu já saio da operação. Perfeito, perfeito, bacana. Penso, Vocês têm algum manejo quando testa uma das pontas? Como é que vocês fazem esse manejo na testagem? eu fico rolando a ponta que está no lucro. Então, deixa eu mostrar aqui no gráfico. Como são duas travas, então, por exemplo, aqui, se a bola estiver caindo, essa ponta aqui, essa estrutura aqui, eu estou perdendo, que é a trava de alta com put, mas a minha trava de baixa com call está dando lucro, porque ela tá desvalorizando aqui, eu consigo comprar ela mais barato. Eu vendo caro e compro Certo. mais barato. Então, essa ponta aqui vendida, eu mudo o strike mais para cá. Então eu vou baixando essa ponta vendida, só que eu mantenho, que nem aqui, é uma asa de 5. Eu vou mantendo a asa de 5. Então eu abaixo a ponta vendida e abaixo a ponta comprada e vou coletando cada vez mais crédito. Se por acaso ele cair a ponto de passar minhas duas pontas, onde que eu paro? Onde essa call aqui está no mesmo strike da put. Então, na hora que a put e a call estão vendidas no mesmo strike, que se transforma numa estrutura chama Iron Fly, ou Iron Butterfly, aí eu paro, eu não cruzo, eu não chego a colocar uma call aqui e deixar a put aqui. Por quê? Porque se um ativo voltar e ficar no meio, você vai ter uma call aqui, uma put aqui, o ativo no meio, você toma prejuízo máximo nas duas pontas. Então, você dobra seu risco. Então, eu não aumento o meu risco quando eu estou montando ou manejando aí um Iron Condor. Como vocês Então o fazem? detalhe. Não, eu faço exatamente isso. Então o detalhe é o seguinte, galera. A ponta testada, ou seja, o que vocês têm que ficar de olho, galera, é a ponta que vocês venderam, tá? É a ponta vendida. Então vamos pensar o seguinte: se a gente tá vendido aqui, ó, deixa eu botar de novamente aqui para vocês, só um pouquinho. Olha só, o que a gente tem que estar de olho é nisso aqui, ó. Se ela bater 90, o que é que acontece? Essa trava aqui começa a desvalorizar demais. O que é que eu faço? Eu saio dessa trava e vou montar uma outra trava dessa mais para cá, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer até 90 com 85 e eu posso trazer, qual é o limite? Trazer aqui do 105 com 110 para 90 com 95. Esse é o meu limite. Perceba que aqui eu ganhei na montagem, aqui eu ganhei na montagem. Se o papel cair, testar aqui, eu desço isso aqui, ganho mais um pouco, de modo que cada vez mais que eu desço e manejo, eu vou recebendo dinheiro, recebendo dinheiro, recebendo dinheiro. E aí olha que coisa interessante. Como o meu risco máximo é R$5, porque a asa foi de 5, olha que interessante isso. E eu recebi na montagem R$1, se eu começar a ganhar mais nesses manejos, eu vou reduzindo o meu risco. Então meu risco era de 5, menos um que eu recebi, meu risco era de R$4, né, que é o meu prejuízo máximo na trava. Se eu recebo mais R$1 nesse manejo da trava, então o que é que acontece? Recebi mais R$1, meu risco passa a ser de 4, agora passa a ser de 3. Então cada vez que eu manejo e recebo dinheiro, eu torno a estrutura menos arriscada. Esse é um detalhe importante também.
Acho que o Tom deu outra travada aí. Acho que a última do dia. Acho que Vamos ver essa se ele volta aí. já tô liberando aqui. Pois é, Rafa, esse manejo é bem importante também, né? Depende da situação que está ali a ação no momento, ou então Rafa, vai ser antes. consegui entrar de volta aí. Eu estava escutando você falando, tem um delayzinho, mas só para complementar o que você comentou, desculpa aí, não sei se estava falando, Fih, acabei te interrompendo, Vai lá, fala aí. mas uma coisa que é interessante é que a gente falou do manejo aqui só no mesmo vencimento, né? Então a gente estava rolando a ponta não